Na aula anterior, demos início ao estudo de Apocalipse 18 e vimos que um anjo desce do céu, ilumina toda a terra com sua glória e anuncia a queda deste mundo mau. Na aula de hoje, veremos qual a reação do povo de Deus, da igreja, diante disso. Apocalipse 18, versículo 4 diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Veja como começa o versículo. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu. Ora, se é outra voz, então não é mais o anjo cujo brilho iluminou a terra que está falando agora. Porém, embora este que fala diga assim: retirai-vos dela de onde? Da Babilônia, povo meu, também não parece ser Deus quem está falando. Mas, professor, está dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Como assim não é Deus quem fala? Não, não é Deus quem fala, porque logo a seguir, no verso 5, essa voz se refere a Deus na terceira pessoa. Ela diz assim: e Deus se lembrou. Então não é Deus quem fala aqui, é provavelmente outro anjo. Portanto, mesmo sendo um pouco estranho, quem fala aqui é outro anjo, e esse anjo chama os crentes de povo meu, o que demonstra sua afeição e cuidado pelos cristãos. Isso também não deve nos surpreender, já que os anjos que não caíram, que não se transformaram em demônios, esses anjos cuidam dos cristãos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em outras palavras, os anjos bons, eles cuidam de nós. Não necessariamente como ensina a Igreja Católica, dizendo que cada pessoa tem um anjo da guarda, mas com certeza os anjos, de alguma forma, cuidam dos crentes. Agora veja que esse anjo aqui, ele diz assim: retirai-vos dela, da Babilônia, povo meu, para não serdes cúmplices e não participardes dos seus flagelos. Esse anjo afetuoso, ele não manda a igreja reformar a Babilônia que está prestes a ser destruída. Não, ele manda a igreja sair dela. De fato, meu irmão, minha irmã, vai chegar um momento em que tudo o que poderia ser feito pelo mundo já terá sido feito. Quando isso acontecer, os crentes não devem insistir em permanecer no meio anticristão, mas sim se afastar completamente dele. Sabe quando Jesus fala assim: peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal? Pois é, no fim dos últimos dias, a ordem será outra: retirai-vos, afastem-se. Caso contrário, serão destruídos junto com o mundo. Santidade na Bíblia muitas vezes envolve fuga, como aconteceu com José do Egito e a mulher de Potifar. Ali, naquela ocasião, não havia espaço para evangelização, se é que você me entende. As opções eram ficar e pecar ou fugir e se manter fiel a Deus. No fim dos últimos dias, quando este mundo mau estiver prestes a ser destruído, a opção para a igreja será afastar-se, sair de perto. Sabe por quê? Permanecer no sistema mundano sem evangelizar ou testemunhar é o mesmo que participar do pecado deste mundo. Nesses casos específicos, sair é um ato de obediência e de fé também. O mundo caído, nos seus momentos finais, deverá ser completamente abandonado pelos crentes. Aqueles crentes, entre aspas, que ficarem, estarão mostrando com isso que não são crentes verdadeiros e sofrerão os castigos juntamente com os incrédulos. Você vai querer fazer isso? Com certeza não. Versículo 5 diz: porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Olha aqui o que é dito a respeito de Babilônia, do mundo. Os pecados dela se acumularam, chegando até ao céu.
Uma forma de dizer que esses pecados se acumularam diante de Deus. Isso nos revela que Deus tolera por muito tempo, mas não para sempre. E por que isso? Porque a paciência divina, ela não anula o juízo, não. Ela apenas adia o juízo. Entendeu? Deus, por meio de sua longanimidade, sua longa paciência, ele pode até adiar o castigo, mas o castigo virá. O castigo não é anulado pela paciência de Deus ou pela misericórdia de Deus. Não, ele é apenas adiado. E o versículo 5 termina assim: e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Essa linguagem humana para Deus, dizendo que ele se lembrou, quer dizer apenas que Deus considerou como tendo chegado o momento da punição, do castigo. Entende? Se a Bíblia disser Deus se lembrou, o significado é este: Deus considerou que chegou o momento do castigo. Só isso. Chegou o momento de ser feito justiça. Versículo 6. Olha o que esse outro anjo, o que eu chamei de anjo afetuoso, porque ele chama a igreja de povo meu. Olha o que ele diz agora para a igreja: dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Que coisa, hein? Esse anjo diz para a igreja pagar em dobro o que o mundo lhe fez. Mas o que significa isso? Como é que o povo de Deus iria punir o mundo com esse castigo dobrado? A resposta já foi dada: retirando-se. Como assim, professor? A igreja vai punir o mundo simplesmente se retirando? É isso mesmo. A única esperança deste mundo caído seria ouvir os crentes que pregam o evangelho e testemunham de Jesus. A partir do momento em que a igreja se retira, a condenação é certa e as punições vêm. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O juízo, como eu falei há pouco, ele pode até demorar, mas quando Deus castigar, a punição será pesada. A retirada dos crentes libera o caminho para o Senhor agir com todo rigor contra o mundo. Você sabia disso? Deus, quando ele resolve castigar com porção dobrada, como foi mencionado aqui, ele primeiro retira a igreja do caminho, retira os crentes, para que ele possa agir com toda a justiça necessária. Não foi assim com Sodoma e Gomorra? Quando Deus resolveu destruir aquele lugar, o que foi que ele fez primeiro? Tirou de lá Ló e sua família. Assim também é dito primeiro à igreja: retirai-vos, saiam daí, que o fogo vai descer. Se os não crentes soubessem disso, certamente eles não iriam querer o afastamento da igreja. Não é verdade? Sim, é a presença dos crentes que muitas vezes impede a punição imediata de Deus contra os impenitentes. Por isso é que o anjo mandou a igreja sair. Se o mundo imaginasse que a coisa funciona desse jeito, iria implorar pela presença da igreja, iria implorar para continuar ouvindo a pregação do evangelho e vendo o testemunho dos cristãos. Versículo 7 continua: o quanto a si mesma, aqui falando da Babilônia, do mundo caído, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Veja como nós temos aqui um resumo dos pecados do mundo. Primeiro, é arrogante. Olha o que fala o versículo 7. O quanto a si mesma se glorificou. As criaturas, elas existem para glorificar a Deus. Não é para glorificarem a si mesmas, não. É para glorificarem a Deus. Mas aqui diz: a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Isto é, viveu para satisfazer seus desejos pecaminosos. E aqui a Babilônia continua. Olha o que ela fala:
estou sentada como rainha. A soberba permanece. E ela diz também, viúva não sou. Em outras palavras, não tenho motivo para tristeza, eu não sou viúva. E acrescenta, pranto nunca hei de ver. Uma forma de falar que ela não verá choro na sua vida, tristeza. Isso é o que ela imaginava. Olha, a arrogância do mundo é o seu pecado principal. Além de ser arrogante, vive em luxúria, vive buscando satisfazer seus desejos pecaminosos. Além da arrogância, pensa de si mais do que deveria, age buscando somente sua satisfação. E o pior, satisfação errada, procurando coisas erradas. Se a pessoa procurasse apenas se satisfazer com coisas boas, ela já estaria cometendo um erro. Por quê? Porque não devemos viver para nós mesmos, devemos viver para Deus. Então, ainda que estivéssemos só buscando coisas boas para nós, ainda assim estaríamos errados. Por quê? Porque Deus deve ser prioridade. Mas o mundo, a Babilônia, não. Ela ainda fica buscando coisas erradas. Aqui o anjo disse, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Essa expressão em igual medida, ela nos remete à lei da semeadura agindo. O que é a lei da semeadura? É aquela lei que diz que nós colhemos aquilo que nós semeamos. O mundo, por meio de seus cidadãos não crentes, atormenta muita gente, faz muita gente chorar. Quando chegar o seu final, ele também será atormentado e também vai chorar. Assim que a igreja se afastar, assim que a igreja se retirar do mundo prestes a ser destruído, aí vai ser uma cena triste de se ver. Isso é um alerta, sabia? Enquanto a igreja prega e testemunha, o mundo deveria se arrepender, parar de se gabar, parar com sua arrogância, parar de ficar pensando, estou sentada como rainha, eu não sou viúva não, eu nunca vou ver choro. A Babilônia, este mundo caído, vive dizendo para si mesmo, eu estou seguro. Observe essa ilusão da autossuficiência. Infelizmente, a promessa que a gente ouve da parte deste mundo é a seguinte, você pode ter estabilidade sem Deus. O problema é que essa promessa é mentirosa e por isso ela sempre falha. Todo caminho sem Deus leva à perdição. Na próxima aula, veremos como a bordoada virá toda de uma vez. No fim dos últimos dias, o mundo sofrerá em um só momento tudo o que não sofreu durante todo o tempo em que praticou o mal.